Romanos capítulo 8, o versículo 28 e o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus faz convergir com que todas as coisas sejam para o bem daqueles que o amam. Foi o versículo da conversão da minha vida. Foi o versículo que Deus agiu no meu coração e Deus me trouxe para Ele. Esse versículo foi o que mais me tocou. Eu tive um encontro com Deus quando eu tinha 14 anos de idade, num acampamento de carnaval lá na Fazenda Buracão, debaixo de uma árvore, onde eu estava lendo um Salmo 139. E naquele momento eu entreguei minha vida ao Senhor. Me batizei com 14 anos. Agora, tudo começou quando eu estava com 12 anos de idade. Por isso que eu falo da importância da criança, a importância do adolescente, do pré-adolescente, que tem capacidade de compreensão, tem capacidade já de entender, tem capacidade de resolver, tem capacidade de decidir coisas que vão definir a vida toda. Com 12 anos de idade, eu vi uma Bíblia do meu avô na estante lá de casa. Era revista e corrigida, aquela versão mais antiga, difícil, os termos difíceis. Eu com 12 anos, quando eu tinha 13 anos, já tinha lido a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Depois, com 14 anos, quando eu me batizei, no dia que eu me batizei, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E com 14 anos eu entreguei minha vida ao Senhor. E uma das coisas que Deus ministrou profundamente no meu coração, a mudança toda, e por isso eu, com convicção eu digo, não fui eu que encontrei Deus, foi Deus que me encontrou, foi Deus que me aceitou, foi Deus que agiu. Isso eu tenho convicção, eu falo por mim, tá? Pela minha vida, e de uma forma gloriosa, eu comecei a perceber isso aqui é o maior projeto de vida que alguém possa querer para si. Imagina você viver num mundo onde não há sorte, não há azar, não há fatalidade, não há coincidência, mas um Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. De um Deus que é o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, que me ama e eu o amo, e a partir daí nós temos uma comunhão, um contato de pai para filho, de servo para senhor, de rei para súdito, um contato gostoso, onde Ele faz com que tudo convirja para o meu bem. Para mim, isso foi revolucionário. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, até as coisas não tão boas assim, nós podemos aprender com elas, nós podemos melhorar com elas. Então, o maior projeto de vida que alguém possa querer para si é justamente este: fazer parte de um propósito maior, porque eu creio que a única coisa que vai validar a tua vida, a única coisa que chegando no final da sua vida você vai dizer valeu viver, é justamente a tua fé, porque nada pode validar a tua vida se aquilo que você faz ficar aqui. E tudo que eu faço para Deus eu vou levar para a eternidade. Então o que adianta as pessoas hoje, o propósito da vida é ganhar dinheiro, tá? Isso é bom, mas só isto? Qual que é o propósito da tua vida? Viver feliz, tá? Mas um dia vai acabar. E o que é viver feliz? Então quando eu consigo entender que aquilo que Deus tem para mim é muito maior e sobrepuja toda e qualquer área, e quando eu consigo entender isso, todas as áreas da minha vida são afetadas. Por quê? Porque eu consigo entender que há um propósito pelo qual eu estou aqui. Por que Deus me criou? Por que eu estou aqui nesse mundo?
Qual que é a razão de eu estar aqui nesse mundo? Para onde eu vou a hora que acabar isso tudo? Qual que é o propósito da minha vida? E é isso que eu preciso entender. O versículo 29, quando diz aqui, somos chamados de acordo com o seu propósito, ele diz o versículo 29, pois, esse pois está ligando ao texto anterior, conjunção explicativa, pois, aqueles que de antemão conheceu, Deus conheceu, predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, propósito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o propósito de Deus? O projeto de Deus, o sonho de Deus, uma família, com muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. Este é o propósito. Quando eu aceito Deus na minha vida, eu estou entrando nesse propósito. Um dia eu vou para o céu, e um dia eu serei perfeito como Jesus é. O propósito de Deus para mim é este. O propósito de Deus para mim é que eu seja filho como Jesus, perfeito. Isso começou no dia que eu criei, no dia que eu aceitei, no dia que eu reconheci que eu sou pecador, no dia que eu reconheci que eu não posso agradar a Deus por mim mesmo, no dia que eu reconheci que eu preciso ter fé como meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no dia que eu o aceitei, abri meu coração, o Espírito Santo entrou em mim, eu fui batizado no Espírito, Deus me lavou, me fez uma nova pessoa, e a partir dali começou um propósito. Eu serei cada dia mais parecido com Jesus. Hoje você está aqui, o ano que vem, o propósito de Deus é que você esteja melhor que hoje, e conforme vão passando os anos, eu melhorando. Você pode ter 10, 15, 20, 30, 50 anos de cristão, mas esse propósito será concluído só no céu. Enquanto você estiver aqui, você tem coisas para melhorar na tua vida. Enquanto você estiver aqui, você não será perfeito. Então eu preciso sempre colocar isso em mente, de que eu estou caminhando para algo que Deus vai concluir, porque isso aqui é o projeto dele para a minha vida. E o grande problema nós, como nós nos distraímos com tantas coisas menores, como nos distraímos com tantas coisas ao ponto de deixarmos igreja para segundo plano, de deixarmos vida espiritual para segundo plano. Nós nos envolvemos tanto com trabalho, tanto com família, tanto com tanta correria, com tantas coisas, mas aquilo que realmente pode definir, validar a minha vida aqui, nós deixamos para segundo plano. O propósito de Deus para mim é fazer parte da família dele. Portanto, Efésios, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros neste mundo. Vocês não estão aqui perdidos, sem rumo, mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor, um templo. Nele, em Jesus, vocês também estão sendo juntamente edificados, para tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Isso aqui é lindo demais. Ele pega aquilo que o Antigo Testamento colocava como sombra, símbolo do que viria, o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o símbolo da presença de Deus, na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. E ele coloca o seguinte: hoje, a casa de Deus somos nós. Hoje, o templo do Espírito Santo somos nós. Então ele coloca um exemplo, imagina você como um tijolo. Um tijolo sozinho é só um tijolo, mas um tijolo junto com outros forma um edifício. Então Deus está edificando, trazendo pessoas, fazendo com que você abençoe vidas e vidas te abençoem. Isso é igreja, isso é propósito de Deus, isso é fazer de você uma pessoa melhor, onde Ele habita no meio da igreja, o santuário, não agora de pedras, mas de pedras vivas, que somos nós. Olha que coisa linda, coisa bela. Você e eu fazemos parte dessa história. Não há maior projeto de vida que você possa querer para você, ou para a tua família, para os teus filhos, do que este.
Deus habitando na tua família, na tua casa, e você fazendo parte deste projeto. Isso é muito mais do que frequentar uma igreja no final de semana. Isso é muito mais do que participar de um culto no final de semana. Isso é muito mais. Isso é muito mais. Isso é muito mais do que uma religião. Isso aqui é vida. E Jesus coloca o seguinte: eu quero que vocês tenham um compromisso comigo. Quando eu entrar nesse propósito, a base desse propósito é uma coisa chamada compromisso. Compromisso. E Jesus Cristo, ele coloca uma coisa fantástica em Mateus 28. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Jesus colocou o seguinte: eu tenho toda a autoridade. Toda a autoridade. Não tem nome acima do meu, não tem poder acima do meu, eu tenho toda a autoridade. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. A pessoa que eu abençoo, ninguém amaldiçoa. Eu tenho todo o poder. E quando eu resolvo seguir esse Jesus, ser discípulo desse Jesus, eu estou debaixo dessa autoridade. Por isso que ele pode dizer categoricamente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele pode fazer tudo convergir para o meu bem. Então, quando eu creio que ele tem toda a autoridade, que ele tem todo o poder, que as chaves do inferno estão nas mãos dele, ou seja, ele sabe tudo e pode tudo, e ele é o meu Deus. Ele diz para os apóstolos: o meu projeto é uma família com muitos filhos. Então vamos neste projeto. Versículo 20 e 19. Portanto, já que eu tenho essa autoridade, e já que eu tenho um propósito, um projeto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo e que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele coloca uma coisa interessante: não façam religiosos, não façam frequentadores de igreja, mas façam discípulos, seguidores, aqueles que vão amar como eu amo, aqueles que vão ser fiéis como eu sou, aqueles que vão ter caráter como eu tenho. Seguidores, façam seguidores de todas as nações. E o que é a igreja? Um dia eu aprendi com o meu pastor, ele me ensinou, e Jesus diz: ensinando-os a obedecer. Deus me chamou para ser pastor, fui estudar, e hoje eu ensino, e você aprende, e você aprendendo, você vai ensinar outras pessoas. Isto é igreja, isto é igreja. Então o propósito de Deus: eu quero seguidores, eu quero pessoas que façam diferença, e essa diferença vai começar quando você assumir o compromisso. Isso é batismo. O texto paralelo a esse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo não salva, a água do batismo não lava pecado, mas a pessoa que é de verdade de Deus, ela se batiza. O ladrão da cruz, ele morreu e foi para o céu e não se batizou, porque não deu tempo. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não deu tempo, ele morreu e foi para o céu. Mas a pessoa que se converte a Cristo, automaticamente ela vai querer ter compromisso com Ele. E o que é o batismo? É isto. Por isso que ele diz: quem crer e for batizado. Quem crer e assumir. Quem crer e fazer parte. É aquela pessoa que namora, é aquela pessoa que noiva, é aquela pessoa que quer alguém com compromisso. Eu quero me casar, eu quero construir família, eu quero ser só teu e quero que você seja só minha. Isto é família, isso é a ideia de convivência, isso é a ideia de você ter um compromisso gostoso. Quando uma pessoa está muito tempo com a outra e não quer assumir compromisso, não ama de verdade. E tem muitas pessoas que flertam com Cristo, mas não assumem compromisso com Ele. Flertam. Eu acho muito bonito
o Evangelho. Acho muito bonito, igreja. Jesus não está atrás de simpatizante, Ele está atrás de discípulo, de seguidor. Por isso que Ele diz: quem crer e for batizado. E olha só que coisa interessante, capítulo Mateus 10: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Romanos 10: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E a explicação: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É o crer e ser batizado. Eu creio e assumo o compromisso. Eu creio e eu quero fazer parte. Então aquele que me confessar. O que é um casamento? O casamento é justamente isto, é um compromisso público, onde eu assumo publicamente um compromisso com outra pessoa e faço uma aliança, ao ponto do anel de ouro que era colocado no dedo se chamar aliança. Mas foi público. Aí vem aqui à frente: eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador, publicamente. E depois tem uma aliança, ou seja, a água do batismo, que simboliza aquilo que o Espírito Santo fez no dia que você se converteu a Ele. No dia que você se converteu a Cristo, o Espírito Santo foi derramado na tua vida, você foi batizado no Espírito. O que é ser batizado no Espírito? Você foi lavado no Espírito. O Espírito Santo te lavou, te limpou, te purificou. E a partir deste momento, você é de Deus. Então o que é o ato de você batizar aqui? Nada mais é do que simbolicamente pegar a água, que não tem poder de salvação, que não purifica pecado, mas simboliza, por isso chama sacramento, simboliza aquilo que o Espírito Santo fez no teu coração. Isso sim tem poder de salvação. Mas essa pessoa que passou por isto, ela vai querer ser batizada. A pergunta é: eu posso ser crente sem me batizar? Eu posso ser crente na minha casa? Eu posso ser uma pessoa de Deus, que acredita em Deus, que honra Deus, que sou honesto, sou trabalhador, sou uma pessoa que o ama, que eu adoro acima de tudo, mas não me batizo e eu não quero frequentar a igreja porque eu tenho as minhas convicções. Você tem as suas convicções e a Bíblia tem as convicções dela. Então a pergunta é: uma pessoa assim, ela é salva? Uma pessoa assim, ela é de Deus? Uma pessoa que crê em Jesus, mas não assume esse compromisso com a igreja, ela é de Deus ou não? Eu vou ler esse texto e você conclui por você. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram em Jesus. Creram mesmo. Jesus é de Deus, creram. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Não confessavam. Com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. O que é o batismo? É justamente assumir o compromisso. Deus não quer pessoas que não assumam compromisso com Ele. Deus não quer. E tem algumas coisas interessantes. Por que as pessoas não se batizam? Por quê? Não sei. Talvez é porque as pessoas estão namorando há 15, 20, 30 anos e falam: não está na hora ainda. Vai estar na hora quando? Negócio de casamento, um exemplo. Quando você ficar perfeito? Você não vai ficar perfeito nunca. Quando? E é justamente isso que eu entendo. Eu preciso entender. Quando uma pessoa se converte a Jesus e ela assume o compromisso, esta água é derramada sobre ela. O batismo bíblico é por aspersão, não é imersão. O batismo da Bíblia não é imersão. Você afundar na água, não é. O batismo da Bíblia é aspersão. Você pegar um pouco de água e colocar na cabeça da pessoa. É o batismo da Bíblia. Tem algumas pessoas que dizem: mas a Bíblia diz
que o símbolo de você morrer, entrar na água e ressuscitar para uma nova vida. E lá a Bíblia diz que isso aconteceu pelo batismo, tá? Mas o batismo simboliza purificação, não simboliza morrer e ressuscitar. Batismo significa purificação, lavagem, por isso que representa a água como purificação. Quando eu sou lavado pelo Espírito Santo, purificado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, na hora que eu acredito em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou limpo dos meus pecados. E aí o que acontece comigo? É lógico, eu ressuscito para uma nova vida. Eu morro para o velho homem e ressuscito para o novo homem. Isso é o que representa. A consequência de estar limpo representa eu morri para o pecado e vivo para Deus. Mas o símbolo do batismo não é morrer e ressuscitar. O símbolo do batismo é limpar. Isso está claro na Bíblia. Ezequiel: aspergirei, aspersão, aspergirei água pura sobre vocês. Vocês ficarão puros, limpos, batizados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, regeneração. Lembra João 3,3? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Regeneração. Eu darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês. O Jesus Cristo entra na minha vida, o Espírito Santo faz em mim morada, eu sou salvo. E eu os levarei a agirem segundo os meus decretos. Ou seja, vocês vão mudar de vida. Aspergirei água pura. Quando eu batizo, eu estou simbolizando esse ato do Espírito Santo em me limpar. O Espírito Santo desceu em Atos 2, no Pentecostes. O que aconteceu? Pedro foi explicar o que estava acontecendo. O que ele fez? Citou o profeta Joel no capítulo 2. E ele disse, Atos 2, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos profetizarão. Enfim, aí ele continua, mas eu derramarei. Como que eu sou salvo? A partir de como eu sou salvo? Tito, capítulo 3. Quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens, da parte de Deus nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados. A salvação não é pelas obras, mas pela fé. Mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar. Pelo lavar. Se você procurar a Bíblia em grego, você vai perceber que a palavra lavar é batizar. É a mesma raiz, é a mesma palavra. A palavra batizar significa lavar. A tradução de batizar é lavar, grego, a língua do Novo Testamento. Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, aspersão. Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora a pergunta é, mas Jesus foi batizado por imersão, com 30 anos de idade. Jesus batizou no Rio Jordão. Então a única forma de batismo é o batismo por imersão, porque Jesus batizou por imersão. O batismo de João Batista não é o batismo cristão. O batismo de João Batista era um batismo para arrependimento. O batismo de João Batista não serve como base, não serve. Atos capítulo 19. Quando Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam eles. Aí disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus.
Ouvindo isto, eles foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, aquele batismo não valeu. Não, aquilo lá era para preparar para o que Jesus viria. Aquele batismo não vale. Aquele batismo não serve como regra. Aquele batismo não serve como regra. Quando Pedro e os apóstolos pregaram no dia de Pentecostes, eles estavam ali 12, Judas tinha morrido 11, tinha mais alguns discípulos. E quando Pedro, à tarde, pregou em Jerusalém, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, um dia, teve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Como que 11 homens, mais alguns discípulos, conseguiriam batizar 3.000 pessoas por imersão? Em Jerusalém, que não tem rio. O Rio Jordão não fica em Jerusalém, fica longe de Jerusalém. Não tem tanque batismal. Como que esses 3.000 foram batizados dentro da cidade de Jerusalém no único dia? Não tendo rio, e não daria tempo para 11 pessoas, ou mais alguns discípulos, batizarem 3.000 pessoas. Paulo se converteu, imediatamente dentro da casa de Ananias, de madrugada, algo como escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, dentro da casa de madrugada. Não tinha tanque batismal. Como que ele foi batizado? Aspersão. Está lógico, que era a maneira bíblica. O Espírito Santo foi derramado. O carcereiro de Filipos: como que eu posso ser salvo? Responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos vocês da sua casa. E eles pregaram a palavra de Deus a eles e todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro levou as feridas dele, e em seguida ele e todos os seus foram batizados, de madrugada, dentro da casa. Como que seria por imersão? Impossível. Então eu preciso entender que o batismo por aspersão simboliza o lavar do Espírito. Por que que o batismo da igreja é por aspersão? Por quê? Porque simboliza o lavar do Espírito, e porque as crianças precisam participar. Se o batismo for por imersão, as crianças não podem participar. E as crianças precisam participar. Eu não posso deixar uma criança fora da proteção espiritual da igreja até os 12 anos. Não posso. É uma irresponsabilidade. Uma coisa é você apresentar uma criança, e outra coisa é você batizar uma criança. A maneira de se fazer parte da igreja é através do batismo. Uma criança, ela não faz parte da igreja, ela não está debaixo da cobertura espiritual da igreja, enquanto ela não for batizada. E se ela for batizada com 12 anos, ela está fora da cobertura espiritual, porque a única maneira dela fazer parte da cobertura espiritual é através do batismo. Há 2 sacramentos no Antigo Testamento, que nós podemos de uma forma muito clara perceber que esses 2 sacramentos continuaram na época apostólica, só mudaram a maneira: a circuncisão e a Páscoa. A circuncisão, para entrar na igreja, pegava-se o pênis, circuncidava, fazia um círculo, um corte na pele da glande, operação de fimose, para você entender melhor. A partir daquele momento, aquele menino era considerado judeu, dentro do povo de Jesus, do povo de Deus, no Antigo Testamento. E depois, quando ele estava no povo de Deus, tinha a Páscoa. Os 2 ritos tinham sangue. Aí vem Jesus e coloca os 2 ritos. Isso está muito claro no Novo Testamento, mas muito claro mesmo. E ele continua com 2 sacramentos no Novo Testamento, mas agora ele muda, para não haver mais sangue. A circuncisão é substituída pelo batismo, por 2 motivos. Circuncisão tinha sangue, a água não tem mais sangue, então não tem mais sangue. E por outro motivo, para as mulheres participarem. Se os homens
louvam e agradecem a Deus a vida de Jesus e a vinda dele ao mundo, as mulheres têm que agradecer 1 milhão de vezes mais. É só você ver os países do Ocidente que são influenciados pelo cristianismo, e você vê os países do Oriente que são influenciados pelo islamismo. É só você ver como que as mulheres são tratadas do outro lado do mundo, onde o cristianismo não prevalece. As mulheres tomaram a posição que tomaram por causa do evangelho de Jesus, porque mesmo no judaísmo as mulheres não eram vistas. Jesus revolucionou quando disse que o marido tem que amar a esposa, revolucionou quando ele disse que a mulher é digna de honra. Ele revolucionou. E uma das coisas que ele colocou, a água do batismo, é justamente isso: as mulheres têm que participar, porque são iguais aos homens, filhas amadas por mim. O Ocidente, que é influenciado pelo cristianismo, é por causa deste evangelho. As mulheres têm muito o que agradecer. E a ceia, Jesus participou da última Páscoa, matou o novilho e disse: a partir de hoje vocês vão pegar o pão em memória de mim e o cálice em memória de mim, a ceia. Não vai ter mais morte de cordeiro, mas agora é sem sangue. Então por que isso é importante eu entender? Porque as crianças eram circuncidadas com 8 dias de idade. Esta é a minha aliança, Gênesis 17, com você, falando com Abraão, com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca, que será sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Então o que aconteceu? A transição do judaísmo para o cristianismo, tem algumas pessoas que dizem: mas não tem nenhum mandamento específico que fala para batizar criança. Não precisava, porque as crianças faziam parte da assembleia, as crianças faziam parte da igreja, as crianças eram apresentadas. Você lembra que há três episódios da vida de Jesus: o nascimento, depois com 12 anos, e depois o começo do seu ministério, até a sua morte. Por que isto? Porque ele nasceu e foi circuncidado. Com 12 anos ele foi apresentado ao templo. Os pais foram embora e esqueceram Jesus lá. Ou seja, ele foi dizer: a fé dos meus pais é a minha fé, é a profissão de fé. Ele já tinha sido circuncidado, agora ele foi dizer: a fé dos meus pais é a minha fé. Ele já tinha sido batizado na circuncisão. Coríntios, eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos. Em Moisés, todos eles foram batizados. Todos comeram do mesmo alimento, todos beberam da mesma bebida. A pergunta é: quando eles passaram para o mar, aquele chuvisco do mar caiu sobre eles, eles foram batizados por aspersão. Tinha criança ou não tinha criança? Mas não pode batizar criança. Tinha criança. Pedro, quando pregou em Pentecostes: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, porque esta é a promessa para vocês e para os seus filhos. Está aí na Bíblia. A promessa do batismo, do perdão, é para vocês e para os filhos de vocês. Qual que é o problema nosso? Que o batismo é para a salvação, mas não é. O batismo é um selo de que eu sou salvo e a minha família é abençoada e protegida por minha causa. Essa que é a ideia do batismo. Por que eu preciso batizar o meu filho? 1 Coríntios 7:14, o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido crente. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Quando os dois são incrédulos, diz a Bíblia, os filhos são impuros.
no sentido de sem proteção espiritual, no sentido de uma geração pior que a outra, no sentido de complicações futuras, no sentido de ver o mundo como nós estamos vendo. Mas a Bíblia diz: se um dos dois, um for crente, um for de Deus, a mulher é de Deus, o marido é santificado. Esse santificado é abençoado, não é salvo por causa da fé da mulher, mas é abençoado. Deus abençoou o lar. Lembra de José? Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Deus abençoe a casa do crente, daquele que não é crente, por causa do crente que mora lá. Agora imagina, se um dos dois é de Deus, o filho é santo. Bíblia. Então o que Paulo está dizendo? Que assim como no Antigo Testamento o homem de Deus, a mulher de Deus podia apresentar o filho porque ele é santo, crer, ele está debaixo da proteção espiritual da igreja, crer, quando ele tiver 12 anos, 13 anos, ele vai assumir a fé por ele mesmo, ele vai dizer: a fé dos meus pais é a minha fé, mas até os 12 anos ele vai estar protegido, guardado. Esse mundo que jaz no maligno, estamos deixando as crianças fora da proteção espiritual da igreja. Estamos deixando as crianças fora da igreja. O que nós estamos fazendo? Ah, pastor, mas a criança não crê. Isso aí são os que os pastores que pregam a imersão dizem, mas Jesus não diz isto. Jesus diz, volta para mim o último texto, por favor. Jesus diz, Mateus capítulo 18, versículo 5, versículo 6. Vamos lá, último texto. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, a criança crê sim. A criança crê. Jesus está dizendo que a criança crê. Quando os fariseus retrógrados, religiosos, disseram para Jesus: façam com que essas crianças se calem na entrada triunfal em Jerusalém. E Jesus disse o que? Vocês não leram já na Bíblia? Cita Salmo 8, versículo 2: da boca de pequeninos e crianças de peito o Senhor tirou o perfeito louvor. A pergunta é: como uma criança de peito louva? Pela vida, pela pureza. Deus aceita o louvor de uma criança de peito, com aquele choro, com aquele sorriso, com aquele jeitinho, e rechaça o louvor de um cantor profissional que se profissionalizou na área de música de igreja, mas não tem vida espiritual nenhuma. Deus rechaça, tem nojo, enquanto Deus tem prazer na vida de uma criança. A criança crê, a criança louva. Nós estamos passando dias, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Olha para mim e preste muita atenção nisso. Dias que estão se cumprindo literalmente as palavras de Jesus, quando ele falou: quando chegar o fim, o amor de muitos se esfriará, haverão muitas dificuldades. Não fique assustado com o que está acontecendo no mundo, porque a tendência é piorar. A moral, ideologia de gênero, essas coisas todas, você pode esperar pior daqui para frente, porque o mundo está a passos largos para a destruição, passos largos. E eu imagino a igreja como aquele sustentáculo da família, a igreja como aquela entidade de Deus, que é agente do reino de Deus, de proteção espiritual. Eu não posso deixar as crianças fora dessa proteção. Eu não posso. Eu tenho que olhar para a Bíblia com mais carinho e dizer: Deus, uma criança quando chegar nos 12, 13 anos, ela já está totalmente
com a sua personalidade, o seu jeito sendo tratado, e ali, daqui para frente vai ser tudo. E nesse momento ela tem que estar debaixo da proteção espiritual da igreja. Eu não sei o que você deseja para a tua vida. A única coisa que eu sei é que se você não colocar Deus como prioridade na tua vida, nada vai dar certo. Eu não sei o que você deseja para os seus filhos, para os seus netos, eu não sei. Mas eu só sei, se você não colocá-los debaixo da proteção espiritual da igreja, vai ser muito difícil você idealizar alguma coisa boa para ele. Talvez a glória de um emprego bom, financeiramente estável, mas nesse mundo, queridos, sem proteção espiritual, está cada dia mais difícil. E você que é solteiro e pensa em se casar, coloque como prioridade arrumar alguém de Deus na tua vida. Coloque como prioridade alguém que honre Deus, não um religioso frequentador de igreja, mas alguém que queira de fato colocar Deus no centro da vida, porque eu acredito que este é o maior projeto de vida que você possa querer para você e para a tua família. Este é o propósito de Deus para nós. Leve a sério a tua fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.